Alô, comunidade! Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde, com informação e análise a quente para você, ao vivo. Eu também sei que muita gente nos acompanha depois. Esse resumo do dia 23 de outubro de 2025. Sempre com a gente, a Laura Couto, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para a Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que a família Bolsonaro se une nas ameaças absurdas ao Brasil. Vocês viram a última? O Flávio Bolsonaro, que é considerado o mais moderado dos irmãos, dos filhos do Jair, disse hoje mais um absurdo. Ele se une, portanto, ao Dudu. Ele disse hoje ou insinuou pelo menos, que os Estados Unidos poderiam atacar barcos brasileiros na Baía da Guanabara, assim como estão fazendo no Caribe. Ele disse que seria bom se os Estados Unidos fizessem isso. Não é brincadeira, é um senador da República. É desespero? Ou é uma tática para, diante de um quadro cada vez mais complicado para o pai e para a família, ocupar o noticiário, ainda que seja com declarações absurdas, porque era isso que o Olavo de Carvalho ensinava para todos eles. Então o Flávio é tido como um moderado, mas não tem nada de moderado, né? É o sujeito que tinha a fantástica loja de chocolate milionária lá no Rio de Janeiro, né? E que agora está fazendo esse tipo de ameaça ao Brasil. Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre essa fala absurda do Flávio Bolsonaro. Lula confirmado para 2026 é manchete no nosso site, no ICL Notícias. Está aqui, olha. Lula confirma disputa de 4º mandato durante a viagem à Indonésia. O presidente da República afirmou que vai para mais uma disputa no ano que vem. É a primeira vez que Lula fala isso com todas as letras. A declaração foi dada na manhã de hoje, durante um discurso em Jakarta, capital da Indonésia, onde Lula se encontrou com o presidente daquele país. Vamos ver o que disse Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Eu lhe desejo toda a sorte do mundo. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos. Mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um 4º mandato no Brasil. Falou para o presidente da Indonésia, que até fez um gesto assim, torcendo mesmo, dizendo, tô com você, Lula, né? O Lula anunciou, vou disputar um 4º mandato no Brasil. Como vocês sabem, Lula viajou para a Indonésia, na verdade para a Ásia, mas a Indonésia foi a primeira parada. Nós temos as imagens aqui na tela, quem está só nos ouvindo, vale a pena, foi uma recepção muito calorosa, né? Lula retribuiu a visita que o presidente da Indonésia fez ao Brasil no mês de julho. Então agora foi a vez de Lula visitar, foi recebido no palácio, honras militares, né? Foi recebido com uma grande cerimônia no palácio lá em Jakarta. Depois desta visita à Indonésia, onde Lula fez esta afirmação, anunciou que será candidato e tal, o presidente brasileiro vai para a Malásia, o país vizinho ali no Sudeste Asiático, para participar da cúpula da ASEAN, que é a Associação de Países das Nações do Sudeste Asiático. Neste evento, aí sim, na Malásia, na próxima parada, Lula deve se encontrar com Donald Trump. Bom, ainda falando da visita à Indonésia, a gente segue aí na tela com os dois presidentes, a primeira-dama Janja também ali ao lado do presidente da Indonésia. Lula falou sobre a candidatura à reeleição, mas também falou de outros assuntos importantes aqui do Brasil. A Laura Couto traz para a gente outros destaques de Lula durante a visita à Indonésia. Laura.
Rodrigo, mesmo às vésperas de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, o Lula não recua das pautas mais espinhosas. No encontro com o presidente da Indonésia, o Prabowo Subianto, o Lula criticou medidas protecionistas e voltou a defender o comércio com moedas próprias dos dois países, ou seja, sem o uso do dólar. E esse tema é um dos pontos mais delicados na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. O Trump mesmo já criticou várias vezes esses planos dos BRICS, que é o grupo econômico do qual o Brasil é membro, de criar uma moeda própria, justamente com o objetivo de reduzir a dependência e o poder do dólar no mundo. A gente separou um trecho do que o Lula disse. Vamos assistir. Tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Vocês lembram que quando houve o encontro dos BRICS aqui no Brasil, o Lula também fez essa defesa de desdolarizar o comércio mundial? O Trump ficou muito irritado, porque isso significa tirar poder, tirar os Estados Unidos do centro das decisões no mundo. E muitos analistas entendem que os ataques de Trump com o tarifaço e com a defesa de Jair Bolsonaro como desculpa, né? Mas principalmente com o tarifaço, se devem não ao fato do Trump ser um amigo da família Bolsonaro, mas ele estava querendo atacar o Brasil para dizer: não se alinhem totalmente com a China, com a Rússia nesse projeto de desdolarização, senão nós vamos para cima de vocês. Bom, hoje o Lula fez esta fala na Indonésia há poucos dias de se encontrar pessoalmente com o Trump. Eu vi alguns analistas na imprensa tradicional aqui brasileira, na imprensa comercial brasileira, dizendo: o Lula não deveria ter feito isso, está provocando o Trump. Meu Deus, que complexo de inferioridade é esse? Não perceberam que o Trump coloca sempre o bode na sala e depois ele tira? Então ele coloca tarifas absurdas, já fez isso com a China, depois retira. O Lula, ao se posicionar com firmeza, e a posição brasileira é essa, de que a gente tem que desdolarizar, pelo menos em parte, o comércio mundial, está mostrando para o Trump que ele joga esse jogo também. Não vai mudar a posição do Brasil às vésperas do encontro. Isso seria demonstrar fraqueza. O Lula é sindicalista. Nas negociações sindicais sempre se faz assim. Você põe o sarrafo aqui em cima para depois negociar. Se você já parte abaixando a cabeça e aceitando tudo que o outro lado quer, você não alcança nenhuma vantagem na negociação. Além de tudo, é a posição correta, a posição acertada, e os Estados Unidos sabem que o Brasil e os BRICS têm essa posição. Então tem que parar com esse complexo. Eu achei importante o Lula ir lá no exterior, na Indonésia, e fazer esta afirmação às vésperas de se encontrar com o Trump. Importante sinalização que ele deu para o presidente dos Estados Unidos. Bem, enquanto o Lula não volta para o Brasil, ainda faltam vários dias lá de viagem, ele, como a gente falou, vai para a Malásia ainda, aumenta a ansiedade por aqui para saber quem é que vai ser o indicado para a cadeira de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. O senador Rodrigo Pacheco, esse que está na tela aqui, né, era um dos cotados para essa vaga. Ele se pronunciou sobre o assunto hoje. A Laura tem mais informações sobre isso, Laura. Rodrigo, o senador Rodrigo Pacheco afirmou que vai respeitar a decisão que for tomada pelo presidente Lula e que cabe ao Senado fazer a avaliação do nome que for indicado. O Pacheco disse o seguinte, abre aspas, não há nenhum tipo de notícia a respeito do assunto. É muito importante que se aguarde a decisão do presidente. É muito importante também que todas essas etapas sejam cumpridas com espírito público, com republicanismo, de modo que não há que se precipitar nenhuma especulação em relação a isso. Rodrigo, vale lembrar que na semana passada, o Pacheco afirmou se sentir honrado e contente por ser cotado para uma cadeira no STF. Mas antes de ser cotado para a vaga no Supremo, o senador Rodrigo Pacheco já era considerado o plano A do PT para disputar o governo de Minas Gerais em 2026, né, Rodrigo? Exato. O PT estava querendo fazer uma chapa em Minas com o Rodrigo Pacheco na cabeça de chapa para governador, ele que é de centro, é do PSD, aquele partido do Kassab, mas nos últimos anos se aproximou do Lula.
Só que há uma pressão muito grande por parte de alguns ministros do Supremo e também por parte de senadores para que Lula indique o Rodrigo Pacheco como ministro. Ele é advogado de formação, é professor de direito, jurista e tal. Só que o Lula está preferindo indicar o Jorge Messias, que tem uma postura mais à esquerda. Vamos lembrar também que o Rodrigo Pacheco pode ser candidato a governador se não virar ministro do Supremo, e o mais provável é que não vire. Pode virar candidato a governador com apoio do Lula. Se não for eleito governador, pode ser convidado para um ministério num eventual quarto mandato do Lula, né? Então tem muitas possibilidades para ele. Eu já ouvi falar até que se o Alckmin tiver que sair da chapa presidencial para concorrer em São Paulo, ao governo, por exemplo, o Rodrigo Pacheco seria um nome para compor a chapa com o Lula na vice. Então, ele fez essa declaração aqui diplomática porque ele sabe que ele, se não for para o Supremo, tem muitas possibilidades e é uma peça importante no xadrez que está sendo montado pelo presidente Lula. Bem, vamos falar do Supremo Tribunal Federal mais um pouquinho. Depois de Edson Fachin, que é o presidente, né, do STF, autorizar a mudança do ministro Luiz Fux da primeira turma para a segunda turma lá do STF, agora o Fux indicou aos colegas que ele gostaria, mesmo indo para a segunda turma, ele gostaria de manter participação nos julgamentos da trama golpista que acontecem na primeira turma. Ele quer tudo para ele, o Fux. Ele quer sair da primeira turma, mas deixa eu terminar de julgar esses casos aqui, né? A primeira turma ainda tem que analisar a denúncia contra 2 núcleos da tentativa golpista, né? Vão acontecer em novembro e dezembro os julgamentos desses núcleos, né? De acordo com ministros do Supremo, mesmo fora da primeira turma, Fux teria esse direito, que não está no regimento do Supremo, mas é um entendimento de que isso pode acontecer, né? Finalizar julgamentos que já estejam em andamento. Fux vai ocupar na segunda turma a vaga de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou na semana passada, e a mudança deve ocorrer já na semana que vem. Falta acertar, né, esses detalhes. Ele vai para a segunda turma, ele leva com ele os processos que ele tem, ele volta para a primeira ainda para acabar de julgar os golpistas, como é que fica? Esses detalhes o Edson Fachin, que é o presidente do Supremo, ainda precisa acertar com o Fux. Ataques sem fim. O governo Trump bombardeou mais uma embarcação agora no Oceano Pacífico. A gente tem imagens do ataque, olha só, uma lancha do lado do Pacífico, ela é atacada pela Marinha dos Estados Unidos. O anúncio deste ataque foi feito pelo secretário da Defesa, que agora virou secretário da Guerra, né, na nova nomenclatura do Trump, o Pete Hegseth. Vamos ver o que disse o Pete Hegseth numa postagem aqui no X. Claro, nós traduzimos, né? Ele disse: hoje, sob a direção do presidente Trump, o Departamento de Guerra realizou mais um ataque letal contra uma embarcação operada por uma organização terrorista. 3 narcoterroristas, é ele falando, tá, gente? É ele falando. 3 narcoterroristas estavam a bordo da embarcação durante o ataque, realizado em águas internacionais. Todos os 3 foram mortos e nenhuma força americana ficou ferida nesse ataque. Na Casa Branca, o secretário de Estado Marco Rubio tentou justificar o ataque. A gente tem um trechinho da fala do Rubio com legenda. Se você está só nos ouvindo, por favor, acompanhe na tela agora que vai vir a fala do Rubio legendada. Vamos lá. In this particular case, they are people traveling on international waters headed towards the United States with hostilities in mind, which includes flooding our country with dangerous, deadly drugs. And they're going to be stopped. And that's what's happening. And in the case last week, you saw there was a submarine. It was a submarine. It was a submersible. That's a drug boat all the way through. We know what these boats are. The president just said it. We tracked them from the very beginning. We know who's on them, who they are, where they're coming from, what they have on them. You know, if you're running drug boats, you're in grave danger. O regime do Trump atua assim. A gente tem que acreditar. Cadê as provas de que são narcoterroristas? Vamos lembrar que os Estados Unidos atacaram o Iraque anos atrás, dizendo que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, armas químicas. Depois ficou provado que era tudo mentira para justificar os ataques. Dessa vez, nem prova. Naquela vez ainda tentaram forjar algumas provas, mas depois se mostrou que era tudo mentira. Dessa vez nem prova eles se preocupam em mostrar. Atacam e diz que é terrorista. Daqui a pouco eles vão bombardear alguma sede de algum país aqui da América Latina
matar um presidente, como eles já fizeram no passado, ajudando, por exemplo, a matar o Salvador Allende no Chile, e vão dizer, não, é porque era narcoterrorista. Então, é um regime de extrema-direita que atua desta forma, na base do cinismo e ilegalmente. Estão atacando em águas internacionais. É totalmente ilegal a operação, mas eles têm o poder, a força e continuam agindo assim. O que é pior é que aqui no Brasil tem bolsonarista, e aí não é qualquer bolsonarista, é da família Bolsonaro mesmo, fazendo gracinha com gente inocente morrendo. Até porque os Estados Unidos, né, ao falar que estão atacando narcoterroristas, não apresentam provas. Laura Cote, o que o Flávio Bolsonaro andou dizendo, Laura? Rodrigo, tem gente que não perde a chance de ficar quieto, né? O filho 01 do Bolsonaro, o senador Flávio, fez uma piadinha que de piada, na verdade, não tem nada, na conta dele no X com o post do secretário de Guerra dos Estados Unidos. Em resposta a esse ataque, o Flávio escreveu isso aqui em inglês também, mas a gente traduziu. Abre aspas, que inveja! Ouvi dizer que há barcos como esse aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Ou seja, Rodrigo, bolsonarista pedindo intervenção militar e assassinato, mas nada de novo, né, Rodrigo? A intervenção militar eles pediam, mas pediam para o exército brasileiro fazer intervenção militar, o que já era absurdo, né? Não, é o artigo 142. Estão pagando, estão indo para a cadeia por causa disso. Agora eles estão pedindo intervenção estrangeira no Brasil. O Dudu Bolsonaro já havia falado nisso. Qualquer dia vai ter um ataque no Lago Paranoá. Falam meio em tom de brincadeira, mas é para ir normalizando essa ideia. E vamos lembrar uma coisa, o Flávio Bolsonaro que fez essa afirmação absurda hoje, dizendo, que inveja, eu queria que viessem atacar aqui traficantes na Baía de Guanabara, nos barcos aqui na Baía de Guanabara. O Flávio Bolsonaro outro dia foi para os Estados Unidos e disseram que a missão dele era acalmar o Dudu, que o Dudu Bolsonaro estava muito radical e estava atrapalhando a família. O Flávio Bolsonaro foi lá para convencer o Dudu, mas parece que o Dudu é que convenceu o Flávio de entrar na maluquice, que é uma maluquice com método. E o método é ocupar espaço, ainda que seja com absurdos. Porque assim você normaliza os absurdos, as pessoas se acostumam. Não está dando muito certo. O Eduardo Bolsonaro está com uma rejeição gigantesca. Mas é o espaço que eles estão conseguindo ocupar. Então, em vez do Flávio acalmar o Dudu Bolsonaro é que está puxando o Flávio Bolsonaro para esta maluquice. Eu estou chamando de maluquice, mas é uma maluquice com método político. O que vai acontecer? O Jair Bolsonaro vai para a cadeia, o Eduardo Bolsonaro, se voltar para o Brasil, provavelmente vai para a cadeia, e o Flávio Bolsonaro, se for por esse caminho, está cavando também uma cela para ele num presídio daqui a pouco tempo. Bombardeio na Baía de Guanabara não teremos, mas teremos vários bolsonaristas na cana, viu, Flávio? E você pode ser um deles. Bom, o deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, anunciou que vai recorrer ao plenário da Casa contra a decisão do Conselho de Ética que arquivou o processo, aquele processo que pedia cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro, porque ele está nos Estados Unidos gastando o nosso dinheiro, houve pedido de cassação, ele está usando o dinheiro e o mandato para atacar o Brasil, só que o Conselho de Ética resolveu não cassar o mandato dele. O Conselho aprovou por 11-7 o parecer do relator bolsonarista Marcelo Freitas, que considerou que a atuação do filho do Bolsonaro está protegida pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar. Nas redes sociais, Lindbergh afirmou o seguinte, vamos colocar aqui na tela a publicação do líder do PT. Já iniciamos o recolhimento das assinaturas necessárias, o que aconteceu é uma vergonha, é um absurdo que Eduardo Bolsonaro não tenha sido cassado e ainda mantém uma equipe de assessores paga com dinheiro público para continuar traindo os interesses nacionais diretamente dos Estados Unidos. É exatamente isso que está acontecendo. Outro dia fizeram as contas. Se você somar o Brazão, que é aquele que é acusado de matar a Marielle, de mandar matar a Marielle, a Zambelli e o Eduardo Bolsonaro, os gabinetes continuam funcionando, os funcionários continuam sendo pagos com o nosso dinheiro. Fizeram as contas, 3 milhões de reais por mês. É impressionante, impressionante. Bom,
Todo dia surge uma novidade que embaralha o jogo político da oposição nas eleições presidenciais do ano que vem. E talvez por isso que eles estejam jogando no desespero a essa altura, porque não tem um nome para concorrer em 26. A preocupação agora é a reabertura da investigação contra o presidente do Partido Liberal, o Valdemar da Costa Neto, por envolvimento na trama golpista. Você sabe, a gente trouxe essa notícia aqui. O Alexandre de Moraes mandou que ele seja investigado de novo. Ele estava saindo de fininho, né? Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro temem que a investigação contra o Valdemar atrapalhe as articulações para as eleições de 26. A Laura tem mais informações. Rodrigo, os integrantes da cúpula do Partido Liberal acreditam que essa decisão de investigar o Valdemar Costa Neto, que é o presidente da legenda, é uma tentativa de enquadrar quem é hoje o principal articulador da sigla depois da prisão domiciliar do Bolsonaro, claro. A avaliação é que a principal consequência prática vai ser a dificuldade de interlocução com o próprio Jair. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do Valdemar Costa Neto para encontrar o Bolsonaro na prisão domiciliar que a gente mencionou ontem. A justificativa foi de que o ex-presidente está proibido de manter contato com os demais réus investigados no caso da trama golpista, Rodrigo. É isso. Vale lembrar que Valdemar e Bolsonaro já tinham ficado proibidos de se encontrar. Você se lembra mais para o começo do ano? Por quê? O Valdemar ainda era investigado pela Polícia Federal. A polícia estava investigando. E aí, quando eles faziam aqueles comícios, Avenida Paulista, Copacabana, os dois não podiam subir juntos no palanque para não se encontrar. Depois o Valdemar escapou, porque a PGR não denunciou o Valdemar. E aí eles puderam voltar a se encontrar. Agora, Bolsonaro, um réu condenado, e Valdemar, um investigado, não podem se encontrar de novo. E aí não podem tramar, mirando para 2026. É essa situação da direita, está com um jogo muito, muito desarrumado. Tem força política? Tem eleitorado? Tem. Mas está completamente desarrumado o tabuleiro do lado da extrema-direita. Mais uma palhaçada na Câmara dos Deputados. Vamos voltar a falar sobre a ideia de criar oficialmente uma bancada cristã com liderança e tudo. Assim como tem líder do governo, líder da maioria, líder da minoria, líder do PT, líder do PSDB. Agora eles querem o líder dos cristãos. É a dobradinha entre católicos e evangélicos que pode resultar na criação de uma liderança para assegurar aos religiosos um lugar no colégio de líderes, que define a pauta no parlamento oficialmente. O pedido de urgência para esse tema acabou sendo aprovado com 398 votos, só 30 votos contrários. A urgência é para colocar logo em votação, não significa que todo mundo que votou pela urgência é favorável ao mérito da questão. A iniciativa tem o apoio dos presidentes das bancadas evangélica e católica. A ideia é que o líder cristão participe e tenha direito a voto nas reuniões que definem toda a agenda de votações da casa, além de ter um gabinete próprio e direito de indicar emendas. Aí que nós chegamos onde eles queriam, Foi uma vitória desta bancada religiosa quase sem resistência. A gente tem aqui um quadro mostrando que a maioria dos partidos votou favoravelmente a urgência para esse projeto, inclusive partidos de esquerda. Aqui eu vou dar uma passada rápida, pouquíssimos votos contrários. Um não aqui quase não aparece. O PSB, por exemplo, teve 8 votos sim e 7 não. Se você virar a página, você vai ver que o PT, partido do Lula, está aqui, na próxima página, ou estava naquela, está aqui, 56 votos pelo sim, significa que o PT aprovou a urgência para esse projeto? Vamos seguir acompanhando, é um absurdo, vamos ver como é que vai ser na hora de debater o mérito. O interessante é que um dos integrantes do PSOL, o PSOL foi o único partido que deu 13 votos contrários, contrários a esta urgência. Um dos integrantes do PSOL que votou contra foi o pastor Henrique Vieira, que inclusive deu entrevista ao ICL e falou por que ele, como pastor, votou contra. A Laura traz um resumo para a gente da fala do Henrique Vieira. Rodrigo, para você ver o absurdo dessa pauta na Câmara, um pastor teve que vir a público explicar o básico, Eu estou falando do pastor Henrique Vieira, como você mencionou, que é ao mesmo tempo deputado federal pelo PSOL e pastor da Igreja Batista do Caminho. E ao ICL Notícias, o pastor Henrique Vieira afirmou que a medida fere o princípio da laicidade do Estado previsto na Constituição Federal. Vamos ver o que ele disse. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu pergunto, vai haver também uma bancada do Islã?
do judaísmo, do espiritismo, do candomblé e da umbanda? Ou seja, por que a exclusividade de uma bancada cristã se vivemos em um Estado democrático e laico que respeita a liberdade e a pluralidade religiosas? Ou deveria respeitar, pelo menos, né? Mas esse projeto é um desrespeito, é inconstitucional. Eu acho que o Supremo vai ter que barrar isso logo na frente. Isso aqui ataca o princípio do Estado laico que está na Constituição. Ainda sobre a Câmara dos Deputados, o Hugo Mota afirmou que pretende colocar em pauta um projeto que corta privilégios, isenções fiscais consideradas excessivas, apelidada entre os parlamentares de Bolsa Milionária. São aquelas isenções para milionário. A proposta relatada na Comissão de Finanças prevê redução de 10% nos benefícios concedidos a grandes empresas e a setores específicos da economia. Mota ainda não tem previsão definida para a votação da proposta em plenário. Então ele avisa que vai ter, só não sei quando, pessoal. Eu não quero desagradar muito os ricos, então eu anuncio, mas não sei quando que eu vou colocar em votação para falar a verdade. Esse Hugo Mota cada vez mais desmoralizado, né? Vamos voltar ao noticiário internacional, porque tem notícia de hoje importante, né? O Donald Trump entrou de vez em colisão com a Rússia. Quem disse que há um clima de confronto foi nada mais, nada menos que o ex-presidente russo, o Dmitry Medvedev, um dos principais aliados do Putin. Laura, explica melhor pra gente. Rodrigo, essa não é a primeira vez que o Medvedev ataca o Trump diretamente. Nos últimos meses, o ex-presidente russo tem feito diversas críticas aos Estados Unidos, inclusive ameaçando usar armas nucleares contra o governo Trump. Mas dessa vez, a provocação do aliado do Putin é em resposta às novas sanções dos Estados Unidos que atingiram 2 grandes grupos petrolíferos russos. O anúncio foi feito pelo secretário de Tesouro Scott Bessent dos Estados Unidos, que criticou o papel apático do Kremlin em terminar sua guerra sem sentido contra a Ucrânia, Rodrigo. Problema, né? O Trump queria fazer a paz, né? Queria acabar com a guerra, fazer um cessar-fogo, e a Rússia coloca várias condições e não está avançando no cessar-fogo que os Estados Unidos tentam impor para a guerra na Ucrânia. Os conflitos incluem o seguinte, o Trump cancelou a reunião presencial que ele teria com o Putin em Budapeste, alegando que não quer desperdiçar uma reunião e que não queria que fosse uma perda de tempo. Ele está vendo que vai lá se reunir com o Putin e que não vai chegar a um cessar-fogo. Depois disso, Medvedev também não poupou palavras. A gente tem aqui na tela o que disse o Medvedev sobre esse cancelamento. O Medvedev é o bandido, é o policial malvado, entendeu? O Putin fala manso e o Medvedev fala grosso com os Estados Unidos. Olha o que ele disse. Cancelamento da cúpula em Budapeste por Trump. Novas sanções contra o nosso país também por parte dos Estados Unidos. O que mais que eles querem? Haverá novas armas? Além dos infames mísseis Tomahawks. Os Estados Unidos são nosso inimigo. O seu falastrão pacificador, o Trump, agora entrou de vez no caminho da guerra contra a Rússia. As decisões são um ato de guerra contra a Rússia e o Trump se solidarizou completamente, além de tudo, com a insana Europa. Então, abriu-se aí uma guerra de palavras, por enquanto, e a gente espera que fique por aqui, né? Entre Medvedev, entre a Rússia e os Estados Unidos. Laura, obrigado pela participação ao vivo aqui no ICL Urgente mais uma vez. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Eu quero fazer aqui uma lembrança, dar um aviso importante. No próximo dia 25 de outubro, o Brasil vai lembrar o assassinato covarde, do jornalista Vladimir Herzog, pelas mãos dos militares. 50 anos, né? Essa lembrança vai acontecer no sábado. O ICL preparou uma homenagem também para honrar a memória de Herzog. Garanta o seu ingresso para a estreia online desse documentário original, Herzog, o crime que abalou a ditadura. Vamos ver o trailer, vamos lá. Comecei a ouvir os gritos do lado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da alinhadura do Exército de 75, que desagou Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele,
pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. A gente tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e, principalmente, buscar a não repetição. Então é isso, assista em icl.com.br/Herzog, hoje às 19 horas, hoje, quinta-feira, 19 horas, Herzog, o crime que abalou a ditadura. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, todos os nossos convidados. Daqui a pouco eu também estarei por lá. Valeu, obrigado, gente. Comecei a ouvir os gritos do Vlado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da linha dura do Exército de 75, que desagou em Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. Tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e, principalmente, buscar a não repetição. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!